Buonasera, muito boa noite, chegando até você, Alma Italiana. Um programa que conecta com a arte, com a cultura, sim, com os negócios e também com histórias inspiradoras. E o programa de hoje está muito especial, trazendo as bênçãos de Natal na voz e na presença de uma pessoa muito especial à comunidade italiana. Conosco, já vou dar um spoiler apresentando quem está conosco no Alma Italiana hoje, o pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário da Pompeia, o padre Rodenei Sierpinski. Como é que é? Sierpinski. Da onde? Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Origem polonesa. E o meu falecido pai já falava: sou brasileiro no papel, mas no coração sou polonês. Então, a cultura polonesa no Paraná, principalmente muito Curitiba, grande, né? É, isso. Meu pai nasceu na região de Paulo Frontin, e ali na região de Campo Largo, Vinhos Campo Largo, né? Então tem ali a comunidade polonesa muito forte, né? A paróquia, nós participamos também ali. Eu lhe chamo de padre ou de pároco? Padre. Uhum. Quem está conosco também, ao lado do nosso querido padre, é o Rafael Gaúcho. Como vai você? Tudo bem, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o futebol brasileiro na Itália. Futebol brasileiro na Itália. E quem é italiano e está no Brasil é o nosso médico Francisco Morelli, presidente eleito da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul. Muito boa noite. Boa noite a todos, já em ritmo de Natal. Ho, 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 ho. Isso aqui, essa intervenção não estava no roteiro, mas é muito bem, isso era muito criativo. Temos que ser criativos, né, para poder levar a sociedade italiana adiante e toda a nossa vida adiante. Nos dias de hoje temos que ser muito criativos e ter fé em Deus, como sempre eu digo. As crianças vão assistir o programa e vão dizer: o Papai Noel está tão diferente hoje, né? Ele não tem barba, ele não tem a roupinha vermelha. Disfarçado, né? Não tem barriga. Aliás, tem muito Papai Noel hoje que ele não confere aos protótipos, né? Não é gordo, não é barrigudinho, mas é Papai Noel. Ele traz alegria, ele traz esperança. Falando em alegria e esperança, doutor Morelli, o que nós podemos esperar da nova gestão da Sociedade Italiana Rio Grande do Sul? Muito trabalho, como sempre, porque para estar à frente da Sociedade Italiana, qualquer outra entidade tem que gostar, tem que amar, que senão tu não consegue fazer nada. Então, a gente promete, como sempre, quem já me conhece, junto com os parceiros, o Ari, o Pepe, Rosinha, Maria Tereza, Deus é, Baba, e aí nós vamos longe, com todo o conselho, com todas as pessoas colaboradoras, que são grandes, são muitas, muito trabalho, muitas coisas, muita criatividade. Já temos diversas festas já programadas, o calendário já está pronto, já tem a Settimana, a 20ª Settimana italiana já marcada para julho, se Deus quiser. Está tudo organizadinho, conto com vocês. Nós, na sociedade italiana, temos cultura, temos arte, temos agora também um livro que está se abrindo ao esporte, especialmente ao futebol. Rafael. Primeiramente, eu vou dar aqui os parabéns ao presidente, que... Muito obrigado. Né, o doutor Morelli, nós conversamos e ele se prontificou a colaborar com tudo que eu tenho em mente realizar na sociedade italiana, principalmente resgate ao futebol, né, da Itália, que é tão grande, tetracampeão do mundo, decidiu 2 Copas do Mundo contra a seleção brasileira.
Então tem essa história enorme, né, de ligação com o Brasil. E quanto ao livro e os projetos realmente visando não somente a Copa do Mundo, mas a história da Itália grandiosa, eu recebi uma pergunta de um amigo meu que começou a acompanhar o programa, e ele foi bem objetivo perguntando, até porque ele é mais novo que eu, se o campeonato italiano lá da década de 80 ele era tão importante quanto hoje a Premier League, o próprio espanhol, que praticamente monopolizou quase tudo nesses últimos 20 anos, e eu disse, com certeza, o campeonato italiano dos anos 70, quando começou a levar um ou outro jogador brasileiro, mas não era tanto, quando ele reabriu em 80, já tinha 2 ali que estavam na mira, era o Zico e, por último, foi o Falcão, porque o Flamengo conseguiu renovar com ele. Aí, para o Roma não sair com as mãos abanando, foi lá e levou certamente o melhor jogador dos anos 70 no Brasil, que era o Paulo Roberto Falcão. E anos depois se consagrou como rei de Roma. Aí o Zico foi depois para o Udinese, em 83, o Edinho saiu do Fluminense em 80, depois o Júnior, o Dr. Sócrates, depois da Copa de 90, que foi realizada na própria Itália, Taffarel foi o primeiro goleiro brasileiro a atuar no país, mas também havia o Renato, o Dunga, já estavam também com passagens dentro do Calcio, né? Calcio. E a Itália dispensa comentários, tricampeão do mundo em 1982, com aquele timaço que tinha Dino Zoff, Tardelli, Cabrini, Scirea e principalmente o Antonioni, o Bruno Conte e o Paulo Rossi, que eram as estrelas do Juventus. O campeonato realmente ganhou uma notoriedade muito grande, e o Platini, Boniek e tantos outros jogadores que depois abrilhantaram ainda mais aquela competição, que ficou para sempre na nossa memória, e Diego Maradona no Napoli. Perfeito. E o Rafael segue conosco ao longo de 2026, trazendo para você com exclusividade o resultado da sua pesquisa. Ele é um pesquisador em futebol. Mas o que não precisa muita pesquisa para nós rememorarmos são os provérbios da Bíblia 22 e 28, Padre Rodinei. Não removas os marcos antigos que foram colocados por teus pais. Esta metáfora pode ser entendida como uma intenção de valorizar tradições, valores e honra, como faz a sociedade italiana aqui no Rio Grande do Sul? Sim, nós identificamos a riqueza muito forte dos provérbios, dos salmos, a teologia do Antigo Testamento, a teologia do Novo Testamento, né? Como que o ser humano, a humanidade, vai crescendo na sua experiência de Deus. Então, o evento do Antigo Testamento, Deus que escolhe o seu povo, aliança com Abraão, Moisés, os profetas, isso vai chegando até o Novo Testamento, o evento da encarnação do Verbo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e a nova aliança. Mas esta riqueza que tem no Antigo Testamento, né? Salmos, o Deuteronômio, mas principalmente os Provérbios, é muito profunda. Então, esse texto que você cita ressalta muito forte a questão da família, dos antepassados, os nossos avós, os nossos antepassados, né? A mensagem que eles passam, a riqueza do encontro com Deus, né? Então, são coisas que não podem ser esquecidas, não podem ser abandonadas, são verdades de fé,
são experiências profundas, né? Sobre a verdade de fé, costuma-se dizer assim: uma coisa é você ouvir falar, o outro que te dá um testemunho. Mas diferente é você fazer a experiência do encontro. Então, Abraão, o encontro com Deus, Moisés, o encontro com Deus, os profetas, eu gosto muito do profeta Amós, o encontro com Deus. Então, essa riqueza dos antepassados, né, os nossos pais, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, esta riqueza que passa de geração em geração. Então, esse texto é muito ligado a isto, né? Temos que valorizar, dar importância e guardar isto como algo, é um tesouro para nós. Não pode ser enterrado, não pode ser abandonado, não pode ser esquecido. E isto passa-se de pai para filho, sabendo que no Antigo Testamento nós temos muito ainda uma fé oral. Passa-se de pai para filho, né? A experiência da Páscoa, né? Assim fizeram, assim faziam, então passa-se de um para outro. E depois, claro que vieram os escritos mais posteriores, né? Mas a riqueza de passar de pai para filho. Talvez hoje em dia perde-se um pouco, né? Esses valores da família, sentar, conversar. Eu vi nas redes sociais, né? Como que se celebrava a festa junina, o Natal, antigamente, né? Com imagens antigas. É uma coisa tão bonita, né? Confeccionar as decorações de Natal, da festa junina, da Páscoa, cada um faz uma coisa, os pais conversam, os filhos estão aí, né? O Padre Zezinho resgatou isso muito lindo, né? Naquela música Utopia, né? Chame a isto de utopia, eu a isto chamo paz, né? Então, a importância de resgatar esses valores. Então, esses textos da Bíblia resgatam muito forte isto. A riqueza que os pais passam para os filhos, para os netos, para os bisnetos, passa-se de geração em geração. E nós que estamos às portas do Natal, é isto. O que é o Natal? A vivência da família, o diálogo, o encontro. Claro que se perde muito hoje em dia por causa da festa, o comer, os bens, os presentes, né? A materialização, mas existe um valor muito grande, muito nobre, que é a reunião familiar. E é tão bonito quando os pais contam as histórias para os filhos e as crianças ficam escutando isto, né? Até hoje em dia tem uma música muito bonita acho que é da Castela, né? Ana Castela. Ana Castela, que ela fala sobre isso, né? A riqueza dos meus pais, nós brincávamos, estávamos ali, né? Então essa é uma riqueza muito grande. Dar tempo para escutar e viver isto profundamente, né? Então esses provérbios falam, né? A importância do marco em nossa vida como local, né, de referência. Perfeito. Doutor Francisco, a sociedade italiana está apoiando o Natal Insieme, aproveitando esse clima de conexão, alma, alma, coração, coração, como também explicou para nós o padre Rodney? Com certeza, sempre estamos apoiando todas as atividades na comunidade como um todo, e no Natal Insieme estamos sempre juntos também. E nós vamos seguir juntos, depois os comerciais, trazendo palavras inspiradoras para que a gente possa bem comemorar o Natal em família e entre amigos.
Já imaginou propor ideias que transformarão o futuro sustentável do nosso estado? Então, acesse a plataforma gov.br/PactoRS25. Lá você pode criar propostas em 4 eixos temáticos, ou ainda apoiar outras propostas. As mais curtidas seguirão para uma seleção final, onde as 80 ideias mais votadas farão parte do relatório de diretrizes para a sustentabilidade do Rio Grande do Sul. Participe! Um convite à Assembleia Legislativa. Voltamos com a alma italiana, trazendo aquela intensidade, aquele desejo de vida. E hoje, o programa iluminado com a presença do padre Rodinei. Tão bom tê-lo aqui, só parece que inspira paz e nos bem prepara para o Natal. Nós já estamos em clima natalino. Então é Natal, padre? Natal, encontro de família, momento nobre. E esta mensagem é uma mensagem cristã, mas podemos dizer que muitas pessoas vivem também à sua maneira, né? É a mensagem do nascimento de Jesus, Maria, José, Jesus que nasce em Belém, mas o espírito do Natal, o clima do Natal, ele vai além também do ambiente cristão. As pessoas vivem, se encontram em família, isso é muito bonito. E tem um filme que é muito, para mim, gosto muito, no momento de guerra, né? No momento de guerra, eles quase que fazem uma trégua, porque estão muito cansados, né? E nesse momento de trégua, um começa a cantar em alemão e todos cantam e acabam se abraçando, né? Então, que mágico! É uma magia muito forte, né? É uma mensagem muito forte. Então, oxalá que nós possamos viver este ano de 2025 este espírito natalino, né? Tirar as armaduras, tirar os preconceitos, fofocas, ciúmes e tantas outras coisas, dar espaço para viver esse momento do encontro com o outro. A gente chora muitas vezes a morte de uma pessoa, mas muitas vezes a gente não dá o valor que ela merece e necessita quando está em vida, né? Então, eu acho que isso é muito importante, o momento do Natal, valorizarmos aqueles que estão ao nosso lado, a nossa família, os nossos amigos, nos nossos trabalhos, na empresa, o Centro Italiano e tantos outros, a comemoração que está sendo dos 150 anos da imigração italiana, os 200 anos da imigração alemã, a vivência, né, dos povos, das culturas, isso é uma riqueza muito grande. Então, dar espaço para viver e conviver com as pessoas, manifestando assim o amor, a paz, a concórdia. Precisamos de muita paz. Rafael, o que é o Natal para ti? Eu só tenho lembranças maravilhosas do Natal, né? Principalmente porque muitos deles foi compartilhado com a minha avó. E que me criou, e o mais difícil de todos foi o primeiro que eu passei sem ela. E já vai ser o 4º Natal que no meu trabalho eu que fico lá. E é o momento de maior reflexão que tu tem durante todo o ano. Porque é pegado, nós todos sabemos, é agito, é trabalho, é tantas funções a fazeres, e no Natal assim tu desliga-se de tudo, e a tua conexão com Deus, ela passa a ser maior, com Jesus, com tudo, porque ali é só tu e ele. Eu digo, por mim, eu desligo tudo. Desligo tudo e fico, Senhor, me perdoa pelas minhas atitudes erradas, obrigado por tudo que o Senhor me ajudou. Eu digo, desde do ano passado, principalmente por causa de enchente, todos os problemas que nós tivemos, a minha família está muito bem, minha filha está muito bem com a sua mãe, eu estou muito bem, meus colegas de trabalho. Então, isso tudo no Natal eu pedi, no início de 2025, que fosse um ano próspero para todos. Eu tive a felicidade do nosso Senhor Jesus Cristo abençoar, que assim fosse. Doutor Morelli, como é o Natal para o senhor? O senhor comemora o Natal? Mas, claro, primeiro nascimento do menino Jesus, que é a mais importante de tudo, né?
Depois, para nós, os italianos, a nossa família, é um momento de confraternização de toda a família, se juntam, meus filhos que moram tudo longe de mim, no caso, momento de se juntar, nem sempre, nem todos os anos acontece isso, mas a gente procura se juntar o máximo possível para que a gente possa comemorar e relembrar momentos, como o Rafael falou, né, da infância, quando meus filhos eram piá, e foram crescendo, a gente fazendo aquelas festas, as coisas que aí quando não tinham suas vidas próprias, era mais fácil, né? Mas depois, e hoje em dia cada vez mais, né? Então, é um momento muito importante de união. Padre Rodinei, por que o presépio de São Francisco de Assis ainda é tão atual e inspirador? Foi uma obra de arte, né? É uma obra de arte. E costuma-se dizer que cada presépio ele é diferente um do outro. Tem detalhes, né? Tem detalhes. Ou os magos, os pastores, a estrela, José, Maria, o menino Jesus, a manjedoura, os animais. Só que a criatividade do ser humano era tão grande que há diversidades. Então, procura-se dizer assim, estar diante do presépio é um momento de leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, uma coisa é você pegar a Bíblia e começar a ler. Mas se você está diante desta obra de arte, você também está contemplando aquilo ali. Então, é uma leitura da Palavra de Deus, é um contato com a Palavra de Deus. E São Francisco foi muito engenhoso, né, de querer evangelizar desta maneira, né, de materializar esse texto, essa passagem, e isso que perdura até hoje, né? Então, é esta riqueza. É importante você, quando chega numa casa, num lugar, observar o presépio que está ali e procurar fazer uma oração. E antes desta oração, fazer a tua leitura da Bíblia. Começa a observar os detalhes, né? Coisas por coisas. Tem pessoas que fazem o presépio já completo, até com o menino Jesus ali presente. Outras pessoas fazem o presépio de maneira gradativa. Só a manjedoura, depois só os animais, aí vão se chegando aos poucos, só depois é que vem a Maria e José. E eu percebi, principalmente lá no Peru, que eu convivi um ano, a riqueza de Maria grávida. Então, agora não é o nascimento de Jesus, é Maria que está grávida, que ele vai nascer. Então, esta imagem da Maria que está grávida, esperando o nascimento, é uma contemplação muito linda, é uma oração. Rezar as mulheres, aquelas que vão receber o filho pela primeira vez, vão ser mães pela primeira vez, aquelas que já têm vários filhos, algumas que têm dificuldades com a sua gravidez, não conseguem ter filhos, né? Aquelas que se alegram, aquelas que ficam tristes porque aconteceu alguma coisa até que não foi muito boa do seu parto ou do nascimento ou até a morte do próprio filho, né? Então tudo isso faz parte, é uma meditação, então é uma mensagem muito grande. Então São Francisco foi muito feliz, né, de ter começado, e isso até hoje continua esta tradição, e é bonito, né, é bonito. Então, convido todas as pessoas no presépio que fazem nas suas casas, né, dediquem momentos de oração e contemplação. Podemos dizer até que as pessoas que eram analfabetas, que não podiam ler a Bíblia, nas imagens, né, as obras de arte, as pinturas, tudo isso é motivo de oração. Inclusive o próprio terço, você fica repetindo várias vezes, né? As pessoas que são analfabetas, é também uma maneira delas expressarem a oração delas na leitura da Bíblia. O Pai Nosso é texto bíblico, Ave Maria é texto bíblico, o Glória, os mistérios, né, gozosos, luminosos,
dolorosos e gloriosos, são também textos que nos levam à leitura da Bíblia, da Palavra de Deus. Então, você, mesmo sem saber ler, você está lendo pela oração que você faz. E o presépio nos leva a esta mensagem muito linda. Amém. Muito bacana. E nós vamos convidar no ano que vem, no próximo ano, o padre Rodinei para nos dar alguma orientação, né, doutor Morelli, a respeito de como interpretar a Bíblia. O programa vai ficando por aqui, porque o nosso colega Eduardo Mão de Tesoura já está sinalizando, e eu desejo a você um feliz e pleno Natal. Hoje, o programa encerrado na voz e na presença do nosso presidente eleito, Dr. Francisco Morelli. A despedida é sua. Bom, muito obrigado a todos por terem nos assistido, e o ano que vem tem mais, estaremos com mais força, se Deus quiser, juntos, e traremos outras novidades, como eu já falei, na cidade italiana, e desejo a todos um felicíssimo Natal e um próximo ano novo com bastante saúde, paz e amor. Padre Rodinei, em um segundo, o senhor nos dá uma bênção? Que Deus, Pai de bondade e misericórdia, vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos em 2026.